Essa é a segunda parte da aula 3 da disciplina de Redes Locais Industriais. Eu sou o professor Azuperri, do Departamento de Energia Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Os tópicos da terceira aula são segurança e robustez de sistemas de comunicação industrial, o modelo OSI ISO e o modelo TCP/IP. Na parte 2, nós vamos ver o modelo OSI ISO e o modelo TCP/IP. Na década de 70, houve um grande desenvolvimento dos sistemas de comunicação industrial. Esse desenvolvimento, por outro lado, teve um grande número de padrões diferentes, o que dificultava a interconexão entre os sistemas de fabricantes distintos. Nesse contexto, a ISO, a International Organization for Standardization, criou um modelo de referência para a interconexão de sistemas abertos, o RMOSI, Reference Model for Open Systems Interconnection, inicialmente concebido em 1983 e depois revisado em 1995. O modelo de referência OSI, ou OSI, foi concebido com base nos seguintes requisitos: interoperabilidade, interconectividade, portabilidade e escalabilidade. O modelo de referência OSI é composto por 7 camadas. Seu desenvolvimento foi pautado nos princípios abaixo. Sua modelagem foi feita em camadas. Uma camada diferente deveria ser criada onde se precisa de um nível de abstração diferente. Cada camada executará uma função bem definida. Essa função é definida por protocolos de padrões internacionais. Os limites de cada camada devem minimizar o fluxo de informação entre as interfaces entre elas. O número de camadas deve ser grande o bastante, para que as funções distintas não precisem ser alocadas desnecessariamente na mesma camada, e pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de se controlar. O modelo OSI não é uma arquitetura de rede propriamente dita, é um modelo de referência. Assim sendo, não especifica os serviços e protocolos exatos de cada camada, apenas informa o que cada camada deve fazer, produzindo padrões para todas as camadas. As 7 camadas do modelo de referência OSI são a camada física, a camada de enlace de dados, a camada de rede, a camada de transporte, a de seção, a apresentação e aplicação. As 3 camadas inferiores cuidam da transmissão dos dados propriamente ditos. A camada de transporte cria a comunicação entre os dispositivos, fazendo a comunicação fim a fim. As 3 camadas superiores conversam diretamente com suas análogas na outra máquina, de modo que a camada de seção troca informações com a camada de seção da outra máquina e assim por diante. As 3 camadas superiores possuem um nível de abstração muito mais alto do que as 4 inferiores. A comunicação ocorre entre as camadas. Por exemplo, a camada de aplicação de um host A comunica com a camada de aplicação do host B. A camada do dispositivo envia e adiciona alguns bits de dados aos usuários. Já a camada que recebe retira os bits dos dados e entrega o usuário na forma original. Essas linhas mostram uma comunicação virtual fim a fim entre a camada de aplicação, apresentação, seção e transporte. A comunicação ocorre com as camadas de instância inferior. Então, nós temos a comunicação com a camada de rede, que comunica com a camada de enlace de dados, e com a camada física, que efetivamente envia os dados para a camada física do host B. Aqui, a camada física interpreta esses dados e passa para a camada de enlace. A camada de enlace interpreta esses dados e passa para a camada de rede, que interpreta para as camadas superiores. Aqui nós temos um diagrama esquemático de como ocorre essa comunicação. Neste exemplo, a camada de aplicação está gerando uma mensagem M a ser entregue através de uma rede a um outro host. Essa mensagem é entregue à camada de transporte, que é responsável pelo envio adequado de todos os segmentos que essa mensagem possa vir a ter. Então, ela acrescenta algumas informações para endereçamento desses segmentos e entrega a camada de rede. A camada de rede vai gerar um datagrama, que vai adicionar mais dados a esses segmentos para que eles sejam entregues no endereço correto. A camada de enlace, por sua vez, vai gerar quadros para garantir a entrega dessa mensagem adequadamente. A camada física receberá esses quadros ou frames de dados e transmitirá por meio físico até o próximo ente da nossa rede. Aqui, um computador de camada de interface vai receber via camada física e por sua camada de enlace. Vai passar para um roteador. Esse roteador vai receber essa informação pela sua camada física
vai interpretar pela camada de enlace de dados e vai endereçar através da sua camada de rede. Esse endereçamento irá detectar o host de destino, passar as informações para a sua camada de enlace e então para a sua camada física, onde esses quadros serão transmitidos até a camada física do host de destino, onde será interpretado na camada de enlace. Na camada de rede, essa informação vai ser removida e vai para a camada de transporte, onde mais informação é removida, até que a aplicação do host de destino receba a sua mensagem IME. Veja que a mensagem na direção descendente de camadas sempre gera o aumento dos bits da mensagem, para que ela seja decodificada pelo host de destino. Já a comunicação ascendente, ela vai perdendo bits de informação até que a mensagem chegue à camada de destino. Vamos investigar a primeira camada do modelo de referência OSI, a camada física. Essa camada é quem tem o efetivo acesso ao meio físico de transmissão de dados. Adapta o sinal ao meio de transmissão. Define as especificações elétricas, mecânicas, funcionais e de sincronização que serão utilizadas para a comunicação entre os pares. Deve garantir o envio e recepção dos bits por unidade de dados e definir o sinal elétrico para bit 0 e bit 1, bem como seu tempo em nanosegundos. Ela também deve definir se a transmissão pode ser nos dois sentidos, half duplex, ou se nos dois sentidos simultaneamente, o que é chamado de full duplex. Essa camada também deve definir a forma como a conexão se inicia e como ela é encerrada, o número de pinos do conector e qual é a sua finalidade, e se a transmissão de dados vai ser feita com um sinal de corrente ou um sinal de tensão. Aqui nós temos exemplos de padrões físicos, como o RS-232, que é um protocolo serial ponto a ponto, ou o RS-485, que é um protocolo serial que pode ser ponto a ponto ou de barramento. Outro exemplo é a camada física da Ethernet. O estudo de canal de comunicação tem grande importância para se definir a capacidade de transmissão de uma determinada tecnologia. As características físicas do meio de transmissão irão atenuar algumas frequências do sinal digital que nós estamos enviando, além desse sinal estar corrompido por ruído. Se o sinal tiver uma atenuação importante em suas frequências mais importantes, esse sinal pode chegar corrompido. As frequências transmitidas sem serem atenuadas é definido como a largura de banda do nosso sinal. O nosso sinal é digital e binário como apresentado nessa figura, mas esse sinal pode ser representado através das suas frequências fundamentais na transformada de Fourier. Como cada frequência sofre atenuações distintas, nós temos que garantir que o nosso sinal consiga ser minimamente interpretado após sofrer atenuações mínimas. Essa informação digital é a mesma que está sendo transmitida aqui acima, só que com as bordas sendo consumidas pelo processo de atenuação. Então, para esse meio de transmissão, o sinal tem que respeitar não só a sua largura de banda, mas também deve garantir uma boa relação sinal-ruído. A relação sinal-ruído e a largura de banda, então, vão determinar qual é a máxima transferência de informação que nós podemos fazer através de determinado meio físico. Por vezes, técnicas de modulação e métodos de codificação são utilizados para aumentar a taxa de transmissão do nosso meio físico. Resumidamente, a camada física consiste no hardware de um determinado protocolo. As outras camadas podem ser implementadas somente em software. Aqui nós temos alguns exemplos de camada física. A camada física da Ethernet, a camada física da DSL, a camada física do modem dial-up, a camada física do I3E 802.11, que é a camada física que tem interface Wi-Fi, bem como a camada física do Bluetooth, GSM e LTE. A segunda camada do modelo de referência OSI é a camada de enlace de dados, ou Data Link Layer. Ela promove uma conexão confiável entre os dispositivos em um mesmo segmento de rede, através do meio físico. Ela também gerencia o acesso ao meio físico e trata os erros de transmissão. Promove serviços que realizam interface entre a camada de rede e a camada física, pois ela se encontra no meio das duas, e controla o fluxo de transmissão de informação entre transmissores mais rápidos e receptores mais lentos, de modo que não haja perda de informação. A camada de enlace encapsula os pacotes oriundos da camada de rede em quadros, unidades de dados, que também podem ser chamadas de frame. Ela vai pegar um pacote, um campo útil desse pacote, e adicionar um cabeçalho e um final.
A função desse cabeçalho e desse final de quadro, entre outras coisas, é garantir que essa informação possa ser conferida quando ela chegar na máquina receptora. E ela pode ser então extraída do pacote útil, garantindo que a informação foi trocada da maneira correta. Aqui nós temos a estrutura do quadro, formado pelo cabeçalho, carga útil e final. O cabeçalho é formado por início, endereço e controle. O início é o identificador do início do quadro, um preâmbulo. O endereço contém o endereço do remetente e do destinatário daquele quadro. E o controle pode ser usado para identificar os tipos de dados e informar o tamanho do pacote ou ainda outra funcionalidade dado o protocolo. O final de quadro é formado por duas partes, a verificação do quadro e uma parte opcional. A verificação do quadro utiliza para identificação e correção de erros. Já o final do pacote é utilizado para marcar o fim do pacote e isso é opcional, depende do protocolo. Usualmente, podemos dividir a camada de enlace em duas subcamadas. A camada de controle ao acesso meio, ou MAC, Media Access Control, que gerencia o acesso ordenado ao meio de transmissão, implementando algoritmos como CSMA, que é um algoritmo de acesso ao barramento. Ela realiza o endereçamento físico e marca o início e o fim de cada quadro. A segunda subcamada é o controle lógico de enlace, do inglês LLC, Logic Link Control. É responsável pelo encapsulamento dos dados, a montagem dos quadros, o controle de erro e fluxo e a identificação dos protocolos, entre outras coisas. A terceira camada do modelo de referência OSI é a camada de rede, e ela controla a operação de rede. A camada de rede determina rotas apropriadas para a transmissão dos dados da origem até o destino, através de algoritmos de loteamento. As rotas que as informações percorrem podem ser estáticas ou atualizadas de forma automática. Quando estáticas, elas são definidas no início da comunicação. Normalmente, para se evitar gargalos, esse caminho pode mudar de forma automática, para otimizar o funcionamento da rede. A camada de rede é responsável pelo endereçamento lógico. Ela tem como função multiplexar conexões de rede sobre uma única conexão de enlace. Ela vai encapsular também as informações da camada 4, a camada de transporte, na forma de pacotes ou datagramas, enviando-os para sua camada imediatamente abaixo, a camada de enlace de dados. Os serviços oferecidos podem ser orientados ou não uma conexão. A camada de rede é a camada mais baixa que consegue lidar com a conexão ponto a ponto. Um dos protocolos conhecidos mais utilizados é o IP, o Internet Protocol. A quarta camada do modelo de referência OSI é a camada de transporte, e ela promove uma conexão fim a fim entre aplicações. Por exemplo, um programa AAA do host A comunica com o programa AAA do host B. Normalmente é acessado através de sockets, em um sistema computacional utilizando uma API, Application Programming Interface. Sua unidade de dados é o segmento. A camada de transporte possui protocolos orientados à conexão ou não orientados à conexão. Os protocolos orientados à conexão estabelecem e mantêm os canais de comunicação e garantem que as mensagens cheguem ao destino em ordem. Já os protocolos não orientados à conexão, as mensagens podem chegar em qualquer ordem e o funcionamento é muito similar aos datagramas da camada de rede. Os protocolos da camada de transporte podem possuir controle de congestionamento e controle de fluxo. Possui diversos serviços similares à camada de rede, porém o código de transporte funciona nas máquinas dos usuários e a camada de rede funciona principalmente nos roteadores. A camada de transporte atua sobre a camada de rede, melhorando a qualidade do serviço. Aqui, QoS significa Quality of Service. Como exemplo de protocolos utilizados pela camada de transporte, nós temos o TCP e o UDP. O TCP, que vem de Transmission Control Protocol, é confiável, orientado à conexão, mas possui maior overhead. O overhead é a quantidade de informação adicional que nós precisamos para transmitir uma mensagem. O UDP, User Datagram Protocol, não é não orientado à conexão, é não confiável, não garante a entrega das mensagens, contudo possui um overhead menor e é mais ágil do que o TCP. A quinta camada do modelo de referência OSI é a camada de sessão. Ela permite o estabelecimento de sessões entre usuários, similar aos protocolos orientados à conexão da camada de transporte. Alguns serviços: o controle de diálogo, quem deve transmitir a cada momento, o gerenciamento de tokens
impedir que duas partes executem operações críticas de maneira simultânea, utilizem o mesmo recurso ao mesmo tempo. E a sincronização, que realiza verificação periódica de longas transmissões para permitir que elas continuem do ponto onde estavam ao ocorrer uma falha e a subsequente recuperação. Nessa camada, o bloco de dados é chamado genericamente de dado ou apenas mensagem. A sexta camada do modelo de referência OSI é a camada de apresentação. Diferentemente das outras, que trabalham com bits, essa está relacionada com sintaxe e semântica das informações, ou seja, sua representação. Nessa camada é definida a sintaxe abstrata, forma com que os tipos e valores de dados são definidos, independentemente do sistema computacional ou da sintaxe de transferência. A sintaxe de transferência especifica como o dado será codificado ao ser entregue à camada de seção, por exemplo, codificado em ASCII, em EBC-DIC, de Extended Binary Coded Decimal Interchange Code, e etc. Nessa camada, a comunicação ocorre em nível mais alto, como, por exemplo, a comunicação de registros bancários. A sétima e última camada do modelo de referência OSI é a camada de aplicação. As camadas inferiores à camada de aplicação têm a função de oferecer um serviço de transporte confiável, mas elas não executam nenhuma tarefa. A camada de aplicação contempla alguns dos protocolos de suporte necessários ao usuário. Por exemplo, o protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, que constitui a base da internet, e o protocolo DNS. É um serviço de banco de dados distribuídos para correlacionar o nome de determinado domínio ao seu endereço de IP. Por exemplo, o DNS correlaciona o nome www.google.com.br com o endereço de IP 172.217.29.131. Para nós, é muito mais fácil guardarmos o nome do Google do que o seu endereço de IP. Sim, o DNS nos ajuda a encontrar o IP real do Google através deste nome. Em redes industriais, a camada de aplicação ainda é responsável por especificar parâmetros do sistema de comunicação. Por exemplo, se o módulo de diálogo será half duplex ou full duplex. No half duplex, a comunicação é bidirecional, mas cada um dos entes só pode se comunicar de uma vez. No full duplex, por outro lado, essa comunicação é bidirecional e pode ser feita simultaneamente. Aqui nós temos um quadro comparativo entre o modelo de referência OSI e o modelo de referência TCP/IP. No modelo de referência OSI, as 7 camadas são muito bem separadas entre si, sabendo claramente qual é a função definida de cada uma delas. No modelo de referência TCP/IP, a camada física e a camada de enlace se misturam através de uma camada de acesso à rede. A camada de internet tem funções muito próximas à camada de rede no modelo OSI, e a camada de transporte é similar entre as duas. Aqui, no modelo TCP/IP, nós não temos a presença da camada de apresentação e de seção. Nós temos no topo do modelo TCP/IP a camada de aplicação, como no modelo OSI. No quadro ao lado, nós temos protocolos lógicos, que são referidos às camadas. Na camada física, nós temos protocolos como Ethernet, como ATM, como CDMA e GSM. Na camada de rede ou de internet, nós temos protocolos como o protocolo IP. Na camada de transporte, presente nos dois modelos, nós temos protocolos como TCP e UDP. E na camada de aplicação, nós temos alguns protocolos que realizam algumas funções, como o protocolo DNS, como o protocolo HTTP, Telnet, FTP e outros. Outra comparação que pode ser feita entre esses dois modelos de referência é porque protocolos baseados no modelo OSI e ISO são raros, mas o modelo de suas camadas ainda é muito válido e importante para que a gente possa analisar outras redes. O protocolo TCP/IP é o inverso. O modelo não é muito utilizado, é um pouco confuso e não fica claro qual que é a utilização de cada uma das suas aplicações. Por outro lado, tem a sua aplicação muito geral. Aqui nós temos a comparação do modelo OSI e ISO com redes Field Bus. Aqui nós temos que em ambos os casos a gente tem a camada física e a camada de enlace muito bem definidas. Daqui para cima, a única camada que nós temos acesso é a camada de aplicação. Não há camada de rede, transporte, sessão e apresentação nas nossas redes Field Bus. Assim, é muito comum utilizarmos as camadas do modelo de referência OSI e ISO
para estudarmos outras redes industriais, como o caso da Fio de Bus. Nós chegamos ao final da segunda e última parte da terceira aula de redes locais industriais, onde nós investigamos o modelo OSI-ISO ou OSI-ISO e o modelo TCP/IP. Muito obrigado por assistir.